Meus amados, abra a sua Bíblia em Filipenses 1, de 1 a 11. Ou abra ou acesse, a sua Bíblia. Filipenses 1, de 1 a 11. Vou ler os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, a Tua palavra foi lida, mais uma vez pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que o Senhor venha aplicar essa palavra individualmente no coração de cada um de nós. Nosso pedido, nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Filipenses é conhecido como uma carta do quê? Da alegria. A carta da alegria. Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu. E Paulo escreveu essa carta não no momento de festa no seu ministério, mas ele escreve essa carta quando ele está preso em Roma. E ele é acusado por proclamar o Evangelho de Cristo e anunciar que Jesus Cristo era o Senhor. Aí você pode pensar assim, mas calma aí, isso está errado? Por que ele foi preso por causa disso? Devia ter feito algum crime, só pode ter matado alguém, roubado, xingado, ofendido, alguma coisa assim. Mas, para o Império Romano, era certo, sabe por quê? Porque para o Império Romano, César era o Senhor, era o Supremo. Então, todas as pessoas que pregavam Cristo estavam pregando um Senhor que não era César. E automaticamente ia contra o Império, ia contra César, ia contra o regimento que estava estabelecido. Estava indo contra o Império, estava indo contra o que estava posto ali. Então, Paulo é preso, é jogado na prisão, e esse Paulo agora, que está encarcerado, que está ali preso por causa de algo maravilhoso, de algo bom que mudou o coração dele, que mudou a sua vida, não é aquele que está revoltado pela injustiça que está sendo feita com ele, não é aquele que está questionando Deus porque está preso, porque talvez se fosse eu estaria, Senhor, eu estava aqui pregando o Evangelho de Cristo, mas que coisa, isso me deixou me ser preso, como pode? Devia estar o mar se abrindo na minha frente, e eu só liberto, andando pelas águas, curando pessoas. Estou preso aqui. Por quê, Senhor? Por quê?
Não, pelo contrário, ele vai e me escreve uma carta da alegria. Eu falo, rapaz, esse homem aqui tem algo para nos ensinar de verdade na palavra dele. A alegria que ele está expondo não é uma alegria circunstancial. Não é uma alegria com base nas circunstâncias favoráveis a ele. Porque você já percebeu, quando nós estamos super bem, quando está tudo dando certo, quando tudo está favorável, quando eu faço viagem lá da Bahia para cá e o carro não estraga, Deus, que maravilhoso, Senhor, aí faz uma viagem, aí daqui a pouco estraga uma peça do carro lá, que nem ficamos lá em Mato Grosso, pronto, e daí, como é que faz? Senhor, devemos dar graça nesse momento também, e nunca perder a alegria. Porque a nossa alegria ela não deve estar com a base em circunstâncias favoráveis. Mas a nossa alegria ela tem que estar no Evangelho. Uma alegria que vem inundar nosso coração, que nos transformou, que nos remiu e que mudou o nosso coração para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa alegria é uma consequência do Evangelho que mudou o nosso caráter, que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pode estar pensando assim, pastor, você está falando isso porque o senhor não está na minha pele. Olha, se Paulo pôde demonstrar, escrever e manifestar a alegria, você também pode, eu também posso. Basta exercitarmos essa alegria em nosso coração, entendendo que nós somos uma igreja que deve caminhar para a glória do Senhor. Uma igreja não apenas em uma reunião de pessoas, mas uma igreja que deve olhar para o Senhor e unida glorificar o nome do Senhor. A igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja ela é o corpo de Cristo e a unidade que é colocada aqui para a nossa vida vem nos alimentar que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. E nós estamos unidos em um só propósito na caminhada cristã. Ele escreve para uma igreja. Ele escreve não para você individualmente, mas escreveu para uma igreja. E nós devemos olhar esse coletivo de igreja, entendendo esse coletivo de igreja, e olhar para a nossa vida, e como eu vou viver essa igreja hoje. Mas pastor, nossa igreja é conhecida pela comunhão, pela alegria, pela recepção. E nós temos aqui o Arnaud, que foi recebido ano passado, né? Foi bem recebido, Arnaud? Bom, se falasse diferente, nós já ia rever algumas coisas, tá? Pastor Jonas está aqui, chegando agora. Foi bem recebido, pastor Jonas? Foi bem recebido, graças a Deus. E quantos outros chegaram e foram muito bem recebidos, em nome do Senhor Jesus. É bênção do Senhor. Mas isso não é um fator de acomodação, mas é o fator que nós devemos não só receber bem, mas entender que nós somos uma igreja que é um corpo. Uma igreja que está unida. E se está unida, nós temos um chamado nessa união para a santidade e para a missão que Deus tem para essa igreja. No processo coletivo, mas no processo individual. Eu já vi gente falando assim, mas ninguém me visita. Mas você já visitou alguém? Mas ninguém ora por mim, você já chamou alguém para orar? Então o processo, ele deve estar naquele que sente a falta. Está sentindo falta? Começa a fazer, porque Deus está despertando você para realizar essa tarefa. Hoje nós vamos ressaltar, olhando esse livro de Filipenses, a importância da comunhão do corpo de Cristo. E essa comunhão é essencial para o avanço do Evangelho. Quero aqui encorajar a igreja a viver essa comunhão de maneira prática, orando, praticando o amor e a unidade do Evangelho em Cristo Jesus. Por isso, o nosso tema, a alegria da comunhão no Evangelho. Em primeiro lugar, a comunhão no Evangelho é um chamado à unidade. É um chamado à unidade. Você não foi chamado para só estar na igreja, mas você foi chamado para participar de um corpo. E uma das manifestações maravilhosas disso é o que nós tivemos agora há pouco, a Santa Ceia. A Santa Ceia traz um processo de união, porque o povo no seu tempo, ele só sentava para se alimentar com a pessoa que era íntima dele, era
fazia parte da família, eu era um grande amigo dele. E agora nós somos chamados a sentar com todos nós aqui, a partilhar o pão. Então quer dizer que eu sou unido com o Elton é unido comigo. Nós não podemos viver uma comunidade de separação. E veja o que ele vai falar justamente disso, os versículos 3 a 5. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Deixa esse versículo 5. Olha só. O que ele fala ali pela cooperação. O que ele está usando essa palavra cooperação aí é koinonia. Koinonia aqui, em muitos lugares é traduzido por comunhão. Mas aqui foi traduzido por cooperação. E o sentido é compartilhamento, participação e unidade na obra de Deus. Essa união, isso é maravilhoso. Porque fortalece, porque naquilo que eu sou fraco, o outro é mais forte. Fortalece porque quando eu estou desanimado, o que acontece? Alguém me dá uma palavra de ânimo. Alguém me fortalece, alguém me ajuda, serve de escora, de apoio para que eu possa caminhar. Paulo inicia essa carta com um tom de gratidão a Deus pela igreja de Filipos. Paulo via essa comunhão entre os crentes, não apenas algo superficial, naquele processo assim, vou orar por você, mas é somente como um fechar a conversa. Vou estar orando por você pela tua dificuldade, pelo teu problema. Não, mas ele está falando assim, olha, esse processo de unidade que nós temos é muito valoroso, porque não é somente superficial. Eles iniciaram cooperando com o ministério deles e estavam dando sequência no processo de cooperação. Até aquele tempo. Não era um processo sazonal, único, ou somente de aquele tapinha nas costas, olhando algo superficial. E essa parceria que estava acontecendo lá, estava promovendo o Evangelho, estava levando o Evangelho para as outras pessoas, o Evangelho crescendo, o reino de Deus se prosperando e caminhando para a glória do Senhor Deus. A verdadeira comunhão cristã vai além do convívio social. Tem muitas pessoas que acham que a igreja é um lugar do convívio social. A igreja não é um lugar do convívio social, apesar de ter a sociedade aqui presente. Mas ela deve ir a mais. Eu tenho que saber o teu nome e você tem que saber o meu nome. Você tem que saber quais são as minhas dores, eu tenho que saber quais são as tuas dores. Porque aí vamos ser uma igreja que coopera um com o outro, que auxilia um ao outro, que caminha junto um com o outro. Ser apenas um clube é muito fácil, onde as pessoas vão para aquele lugar, vão lá, desfrutam do que é oferecido naquele lugar, desfrutam do quentinho, desfrutam do frio, desfrutam da bolachinha, do cafezinho, e vão embora para suas casas, e tudo bem, e ninguém mais tem a ver com a minha vida. Não, isso não é ser igreja. Ser igreja é participarmos, é caminharmos, é se importarmos uns com os outros. Não no senso da fofoca, tá? Não no senso da fofoca. Não no senso, conta, qual que é o teu problema. Não, não é isso. Mas é um processo de importa. Importa porque é a dor, é o sofrimento, é a alegria. Então, quando tem alguém que tem vitória, nós damos glórias ao Senhor Jesus Cristo e nós não ficamos enciumados porque Ele está dando certo. Não, ficamos alegres porque o Senhor Deus está abençoando ele. E se alguém está sofrendo, eu vou fazer oração, vou chamar os presbíteros, porque a oração da fé irá salvar. Aqui está enraizado a missão de Cristo Jesus. Cristo Jesus se importou. Ele veio para mudar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para sermos unidos em um só corpo, agindo em unidade. João 17, 21 fala assim, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Percebe que ele fala assim: olha, Senhor, assim como eu sou um com o Senhor é um comigo, também que eles sejam um. Sejam um, não apenas, não aqui muitas pessoas, diversas pessoas que passam, que vêm, mas que nós sejamos uma só igreja. Porque quando nós estamos em unidade, o mundo vai ver. E vai fazer o quê? Vai glorificar o Senhor nosso Deus, porque somos um. E somos unidos em um só propósito. A unidade da igreja é um testemunho vivo do Evangelho de Cristo Jesus. Por que eu me uno com aquela pessoa? Por que eu não me acho superior àquela pessoa? Por que aquela pessoa não é superior a mim? É muito comum, meus irmãos, vemos algumas igrejas, algumas comunidades, que quando o dízimo daquela pessoa é gordo, né? É bastante, o dízimo daquela pessoa é um valor alto, aquela pessoa tem tapete vermelho, ninguém questiona ela. Ah, mas calma aí, por quê? Ah, não, porque ela, né? Não, de forma nenhuma. Aqui nós não temos essa distinção, não devemos ter essa distinção. Porque dízimo é dízimo, não importa o valor. Pode ser dízimo de R$1, ou pode ser dízimo de 10 mil reais. Tudo é dízimo, e tudo glorifica o nome do Senhor. Nós não devemos ter distinções, separação. Somos uma só igreja, um só corpo, um só pensamento. E nosso pensamento não é o quanto o outro tem, ou quanto eu tenho, o valor de um, o valor do outro, porque diante do Senhor somos todos iguais. Romanos 12, versículo 4 e 5, fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, e percebe que ele está falando aqui de muitos membros, distintos, diferentes, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O processo de ser igreja é de sermos membros uns dos outros. É de entender que um toca, que um canta, outro prega, outro evangeliza, outro convida a vir para a igreja, outro atende o necessitado, outro acolhe o aflito, outro chora com quem chora, ri com quem ri, outro trabalha na liturgia, outro ora, e assim por diante. Nós somos muitos, e aqui muitos membros diferentes uns dos outros, mas todos são iguais e importantes no reino dos céus. Iguais e importantes. Nós não devemos trabalhar a separação, mas sim a união. Devemos trabalhar pensamentos de, eu sou melhor, eu sou pior, eu não tenho nenhum valor nessa igreja, porque eu não faço nada nessa igreja. Você tem valor. Só falta você mudar o final, fazer alguma coisa na igreja. Porque nós temos uma métrica, né? 30% da igreja trabalha e 70% da igreja só participa algumas vezes. O saudável é ter 70% da igreja trabalhando e 30% apenas que vai assistir apenas. Mas isso envolve relacionamento, isso envolve envolvimento, isso envolve quebrar da barreira do comodismo. A comunhão na igreja significa reconhecer que somos partes do mesmo corpo. Eu sou parte do mesmo corpo que é o pastor Jonas, o pastor Toniel e assim por diante, cada presbítero. João Calvino falou o seguinte: a comunhão dos santos é o verdadeiro vínculo da unidade cristã. Se queremos estar unidos a Cristo, devemos estar unidos entre nós. Se devemos estar unidos a Cristo, devemos estar unidos entre nós. Porque como você vai amar a Deus que não vê, se você não ama o teu irmão que você vê? É simples assim. Devemos amar, devemos ter uma igreja que participa. A unidade na igreja é essencial para cumprir a missão. Devemos investir tempo e esforço na nossa comunidade cristã para promover a paz e não a divisão, e evitar as divisões, mas promover a paz. Somos crentes não incendiários, mas crentes bombeiros para levar a paz e mudar
esse mundo pelo vínculo da paz. Devemos estar alegres ao ver os outros irmãos crescendo, contribuindo para o reino de Deus. Alegria na comunhão do Evangelho. Em segundo lugar, eu quero abordar os versículos 6 a 8 com o tema, no segundo ponto, a comunhão do Evangelho é sustentada pela graça de Deus. A comunhão do Evangelho é sustentada pela graça de Deus. Vejamos lá. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração que, seja nas minhas algemas, seja na defesa da comunhão, da confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saúde que tenho, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. O texto bíblico fala aqui que Paulo ele está não medindo esforços para mostrar a gratidão que ele tem para com esses ali. Paulo, na sua confiança, estava aqui buscando a Deus, colocando a sua misericórdia no Senhor, mas também confiando na obra soberana de Deus. Se nós somos cooperadores do Evangelho, se nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo, devemos olhar que essa sustentação da graça de Deus vem até nós para nos sustentarmos como comunidade, como corpo do Senhor Jesus Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo que está vivendo uma realidade diferente. Ah, pastor, isso aí é uma utopia. Utopia, mas será que Deus não pode realizar em nossas vidas essa graça maravilhosa, estarmos unidos com os irmãos? Será que nossa igreja não pode fazer diferença? Essa é uma verdade fundamental da teologia reformada, por exemplo. Deus inicia e sustenta a fé dos seus filhos. Nós não vamos cair, nós não vamos ficar no pecado e permanecemos no pecado. A comunhão cristã, portanto, não se mantém em méritos humanos, mas pela graça sustentadora do Senhor. Se queremos uma comunidade forte e firme, devemos ser essa comunidade que vive essa comunhão do Senhor, confiando na graça maravilhosa do nosso eterno Deus. E isso, Efésios fala justamente isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quem que sustenta? O Senhor nosso Deus. Porque nós não fomos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela obra de Cristo Jesus Redentora. Então quem nos sustenta? Cristo Jesus, na sua obra redentora maravilhosa, que sustenta as nossas vidas pela sua maravilhosa graça. Judas 24 e 25 fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, ante todas as eras, e agora é para todo o século. Amém. Deus é quem sustenta até o fim, agora e por todos os séculos. Amém. Quem que sustenta as nossas vidas? Quem sustenta a igreja? Quem que mantém a igreja? Glórias a Deus, porque é Ele que sustenta a igreja. Isso nós vimos muito claro. Quem que sustenta essa igreja, Teles? É o Senhor nosso Deus. Então, alguns aí, que passaram por momentos difíceis e que podiam ter pensado assim: meu Deus, o que vai ser de nós agora? Deus vai continuar sustentando a gente. E Deus continuou e provou que estava sustentando a gente. E Deus tem provado dia após dia que está sustentando essa igreja. Deus tem provado e mostrado que é Ele que é o Senhor e que sustenta cada um de nós. E quer ver só isso de forma muito clara? Eu vou pedir, você que foi recebido de 2020 para cá, erga uma das suas mãos. Olha que bênção, de 2020 para cá. Olha quantas pessoas. Que graça maravilhosa. Deus sustentando a igreja. Deus fortalecendo a igreja. Deus amando a igreja e mostrando que Ele é o Deus das nossas vidas. Mandando e sustentando cada um de nós.
A nossa confissão de fé de Westminster fala assim, capítulo 17, seção 1. Os que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamado e santificados pelo seu Espírito, não podem decair total ou finalmente no estado de graça, mas com certeza há de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Quem que sustenta? A graça. Quem que vai até o fim? A graça do nosso Deus, e esse vai ser eternamente salvo. A ação vinda do Senhor em salvar e nos manter salvos, mas também nos unir e nos mantém unidos. Devemos confiar que Deus é quem nos fortalece e capacita para perseverarmos na fé e na comunhão. Devemos olhar para o Senhor nosso Deus e pensarmos nisso. Mas também pensarmos que precisamos orar para que Deus continue sustentando a sua obra maravilhosa em nossas vidas e sustentando a vida dos nossos irmãos. Mas devemos olhar também, a comunhão verdadeira é baseada na obra de Cristo e não na nossa. E olharmos que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, e como vimos na semana passada, que esses que foram salvos agora têm obras que edificam e que glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Somos uma comunidade de homens imperfeitos e falhos, de pessoas imperfeitas e falhas, mas devemos estar dispostos a andar mesmo com a imperfeição, andar mesmo com o sofrimento. Quer ver só quando você casa, quando Denise casou com o Toniel, ela casou com o Toniel que tem suas qualidades, mas também casou com o Toniel que tem os seus defeitos. Assim também é essa comunidade. Quando você aqui entra, você tem que saber que você aqui chegou e você é sustentado pela graça do nosso Deus. E aqui nós temos nossas qualidades, mas nós também temos os nossos defeitos, que cada dia deve ser menor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas sabendo que o Senhor que vai sustentar a sua obra e sustentar essa igreja dia após dia. Vejamos os versículos de 9 a 11. A igreja lê, por favor, todos em uma só voz. E também... Amém. Paulo deixa claro que a comunhão que ele está olhando, está vendo aqui, não é uma comunhão superficial. O crescimento espiritual vem da busca pelo conhecimento do verdadeiro e discernimento que o Senhor Deus dá. Isso significa que a verdadeira comunhão fortalece a santidade do povo de Deus e prepara a igreja para a glória do Senhor nosso Deus. Não é algo superficial, não é algo apenas do lado do convívio social, mas é algo que vai além. Pedro fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como também no dia eterno. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para permanecer bebês, infantos, mas nós fomos chamados para crescer. Então, aqueles que são os dodóis não podem permanecer assim, devem crescer, porque devem amadurecer, e amadurecendo vão caminhar nessa graça, caminhar nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo uma intimidade maior e buscando esse crescimento. O crescimento espiritual é um processo contínuo e permanente. Contínuo e permanente. Já estou cheio, estou cansado de saber as lições da escola dominical. Então, é sinal que você não aprendeu quase nada. Pode voltar para a escola dominical e aprender mais um pouquinho, porque é importante isso daí. Quando você vê que você tem que crescer entendendo isso daí, você fala assim: eu quero mais.
Quanto mais você estuda, quanto mais você tem de Deus, você vê que menos você conhece de Deus. Que está faltando muito de Deus ainda. Esse é o processo que acontece naturalmente. O texto de Hebreus 10, 24 e 25 fala assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Meus queridos irmãos, muitos falam assim: eu não vou naquela igreja, não faço tal coisa, porque, estou cansado, estou desanimado. Mas o texto, de forma muito clara, nos exorta. A exortação: não deixe de congregar, como alguns fazem. Por quê? Porque esse congregar, essa comunhão, esse interagir, esse estar junto com o outro, muda o meu coração, muda a minha alma, muda, porque eu estou vivendo com o outro, estou vendo a dificuldade do outro, estou colaborando com a dificuldade do outro, mas também recebo essa graça e esse amor vindo do outro na minha vida. Por quê? Porque eu faço parte de uma comunidade que não é superficial, mas que é relacional. A comunhão na igreja nos ajuda a crescer em santidade e boas obras. Martinho Lutero fala o seguinte: o amor cristão não busca o que é seu, mas sim o que pertence ao próximo. Ele se alegra em servir e edificar os irmãos. Não é algo superficial, mas vai a fundo. Não busca o que é seu, mas esse busca crescer e edificar o seu irmão. O amor cristão deve ser guiado pela verdade e pela palavra do conhecimento de Deus em nossas vidas. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu vejo que Ele muda o meu coração. Se nós olharmos o relacionamento de Deus em sua essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um relacionamento, é um Deus trino em um só. Trabalhando o quê? Trabalhando na comunhão entre si, entre Ele mesmo. Não no processo individual, único, mas no processo relacional entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nós não somos Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós somos o João, o Antônio, o Francisco, a Maria, o José, e assim por diante. Devemos crescer nessa comunhão, sabendo que o Senhor Deus é quem sustenta as nossas vidas, mas colaborando e sermos agente de transformação e glória no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a crescer em espiritualidade e santidade para a glória do Senhor. Essa santidade não pode ser superficial ou pequena, mas deve glorificar e exaltar o nome do Senhor. Devemos orar para que Deus nos fortaleça nessa caminhada cristã todos os dias, em santidade, em crescimento em espiritualidade e comunhão com os irmãos. Concluindo nossa mensagem dessa noite, a alegria na comunhão, no Evangelho, não vem apenas no relacionamento humano, mas na obra de Deus que nos move, que nos une em Cristo Jesus. Que une a mim e a você, não é eu gostar de você, mas é eu amar a Deus através de Cristo Jesus, que me faz amar o meu irmão, amar meu próximo. É esse amor que está faltando em nossas vidas muitas vezes. É esse cuidado do Senhor. Certa feita eu estava conversando com um pastor, inclusive. Ele falou assim: se eu estiver passando na calçada e ver fulano para nós na calçada, eu mudo de calçada. Eu falei: pá, calma aí, como assim? Eu mudo de calçada? Não pode. Porque tinha uma rixa com a pessoa. Uma pessoa crente. Meus amados, somos chamados à unidade, pois somos um corpo em Cristo Jesus. Somos chamados a andarmos mais próximo a sermos ligados no mesmo corpo. E olhando esse texto, somos chamados também a ver que quem sustenta as nossas vidas, quem nos fortalece a caminharmos com isso, é a graça de Deus. Pois Ele é quem nos fortalece a permanecer na fé que vem do Senhor. A fé que move meu coração deve ser também a mesma fé que move o teu coração. E isso deve gerar crescimento espiritual e santidade
para nos preparar para o dia de Cristo Jesus, a volta dele, a volta que ele irá fazer para nos levar até o lar celestial. Por isso, eu quero aqui fazer alguns desafios à sua vida e ao seu coração. Valorize a comunhão da igreja. Valorize a comunhão da igreja. Valorize esse momento de estarmos juntos. Estamos juntos. Falei para uma jovem nesse dia de hoje: o que você vai ficar fazendo na tua casa à noite? Nada. Então vem para a igreja. Então venha para a igreja. E glórias ao Senhor. É isso mesmo. O que você vai ficar fazendo na tua casa no domingo? Ah, dormir até mais tarde. Bom, mas dormir você não pode dormir à tarde? Outro dia, no sábado, um feriado. Irmãos, esse tempo aqui é curto, é pequeno. Então valorize cada minuto, cada segundo da comunhão na igreja. Não veja a comunhão como algo secundário na sua vida. Se der tempo eu faço, se der tempo eu vou, se der tempo eu faço. Não, mas como uma parte essencial para a sua vida. Por que você faz 8 horas, 6 horas, não sei quantas horas você faz de serviço diário, mas por que você faz? Ah, porque se eu não fizer, eu não vou ter o salário no final do mês, vou ser demitido. Então, olha isso também. Você tem uma responsabilidade com você. Mas olha essa comunhão como um privilégio. E valorize. Porque um dia nós estávamos fechados, de portas fechadas. Você lembra? De portas fechadas. Em nossas casas. Querendo estar e ter comunhão. E hoje a gente vê pessoas assim ainda. Achando que a igreja está de porta fechada. Lembra do tempo da pandemia? Que triste era. O quão fazia falta a igreja. Esse tempo da pandemia nos serve para olhar para isso e para ver. E valorizar cada segundo que eu tenho aqui na igreja. Valorizar cada domingo, cada culto. E relembrar que a graça venha superabundar na minha vida para que eu venha valorizar essa comunhão. Amigos na escola é bom, amigo no clube é bom, mas amigos e irmãos na igreja é essencial para uma comunidade, é essencial para uma vida cristã saudável. Não deixe de congregar, não deixe de ir, não deixe de estar. Meu irmão, tem pastores que tiram férias que nem parecem igreja nenhuma. Rapaz, se eu não for no domingo na igreja, não é domingo. Falo para os meus meninos, falo, gente do céu, a gente vai para tal cidade, a gente já fica olhando, aonde que é a igreja dessa cidade? Só que a gente vai apaisando, né? Mas a gente está lá, conhecendo gente, conhecendo pessoas. E aqui quero contar uma história para vocês. A última vez que a gente tentou ir para Rondônia, nosso carro estragou. Soltou uma polia da correia da bomba de água. E paramos numa cidade lá e eu falei, Senhor, fiz revisão nesse carro, olhei tudo. Gastei para revisar. Estamos aqui numa terra onde ninguém nos conhece, onde não conhece ninguém. E aí, coloquei no grupo dos meus amigos, pastores, gente, estou em tal cidade, estou longe, não conheço ninguém aqui. Alguém conhece algum pastor aqui, alguém aqui na Redondeza? Lá no Mato Grosso, do Sul. Aí, até que enfim, um falou assim, tem o Paulo de Tarso, que está aí perto. Paulo de Tarso eu conheço, Paulo de Tarso. O reverendo Paulo de Tarso pastoreou minha família, lá no Paraná. Está na cidade vizinha. Tenho contato com ele. Aí ele estava fazendo um trabalho com as crianças, e demorar para vir. Eu falei, não, Paulo, eu vou aqui para um hotel, o carro já está na mecânica, e depois a gente vai para aí amanhã. E aí, isso era sexta-feira, era sábado. Aí nós dormimos ali, chegamos no hotel, pegamos o computador e começamos a procurar. Igreja presbiteriana. Achamos uma congregaçãozinha, estava uns 2 quilômetros dali. A gente foi lá. Conheci a congregaçãozinha no sábado à noite para a gente achar. Eu e Denise. Os meninos ficaram no quarto. Voltamos, achamos a congregaçãozinha.
E falamos, já vimos o horário do culto, amanhã a gente vai lá. Aí, no culto, não, mas é domingo, a gente está aqui longe, ninguém conhece a gente, não vamos ficar aqui no quarto. Falei, não, nós vamos lá. E até brinquei assim, vai que alguém convida a gente para almoçar. Vai que tem um almoço na igreja e a gente é convidado para almoçar. Aí o Nicolas perguntou assim, qual é a chance, pai? Qual é a chance de ter um almoço na igreja no domingo que a gente vai lá? E convidarem a gente para almoçar, qual que é a chance? Eu falei, não sei. A gente foi lá, uma igrejinha pequenininha, bem pequenininha. E quando nós chegamos lá, o pastor já deu um sorrisão, né? Uma igreja pequena, chega uma família de 4. O pastor já deu um sorriso, falou, glórias a Deus, né, por esse sorriso, me recebeu muito bem. Mas só de passagemzinha, né? Só de passagem, porque a esperança de que esse cara está mudando aqui para perto e vai vir congregar aqui conosco, né? E aí, ficamos ali, participamos da IBD, foi muito bom, foi algo maravilhoso. A igreja, poucas pessoas ali na igreja. Terminou a escola dominical, começamos a conversar. Aí um pai lá chegou assim, estou fazendo aniversário da minha filha hoje aqui na igreja. A gente vai fazer um almoço aqui na igreja, vamos cantar parabéns para ela com um bolo. O senhor não quer ficar com a gente aqui para almoçar com a gente? Pronto. Eu olhei para o Nicolas, ele ficou, qual é a chance, né? Essa daí, quando eu pensei assim, né? Tá aí a chance é essa daí. E conversando ali, Denise muito dada, já marcou um EBF no outro dia, na segunda-feira para a gente fazer, a gente foi, já fez um trabalho com as crianças da tarde, e foi algo maravilhoso. Irmãos, foi algo maravilhoso. Parece que a gente conhecia aquele povo, há décadas. Parece. Você já foi em alguma igreja que você fala assim, parece que eu conheço esse povo há tanto tempo, gente. Mas foi agora que a gente se encontrou. Sabe por quê? Isso é ser igreja. Isso é ser corpo. É participarmos. É estarmos juntos. Não deixa de fazer isso. Ore com regularidade por teu irmão. Caminhe com ele. Tenha esse lugar como um lugar de amigos. Um lugar de irmãos. Um lugar de pessoas chegadas. Fortaleça em oração, em hábito constante de oração pela igreja, pelo pastor, pelos membros da igreja. Mas se dedique. Valorize esse tempo. Faça um almoço, chama o pastor. Né? Mas chama os outros presbíteros, chama outros amigos. Vamos ter laços aqui. Vamos criar nossos filhos juntos. Nossos filhos têm que brigar juntos. Têm que ser amigos juntos. Eles têm que estudar juntos. E quem sabe se paquerar também, por que não? Por que não? Meus queridos, isso é ser igreja, é ser corpo, é ser família, é ser povo de Deus. Eu sempre falo, eu quero que meus filhos casem com pessoas crentes. Casem com pessoas santas, separadas por Deus. Mas eles não vão encontrar isso lá no boteco da esquina. Eles não vão encontrar isso fora, no clube. Eles vão encontrar na onde? É na igreja. É o povo santo do Senhor. Vamos trabalhar isso na nossa igreja. No meio das tristezas, olhar a alegria de estarmos juntos. De comungarmos. De nos alegrarmos no Senhor Jesus.